Estou alguns meses ensaiando para fazer esse vídeo, para contar a real história da harmonização facial no Brasil, desde a nossa ascensão, o que fez a gente ter muito prestígio na nossa profissão, o que fez a odontologia chegar em pontos inatingíveis que a gente nunca imaginou. E eu estou a fim de contar a história também que tentaram inventar para a gente ter nosso declínio. Você quer saber dessa história? Vem que eu vou te contar. Pessoal, vamos começar hoje contando a história da harmonização facial no Brasil, tá? Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, sou pioneiro em harmonização desde 2013. E como começou? Em 2013, fui fazer meu primeiro curso de Botox e preenchimento. Não existia esse termo harmonização facial, isso foi uma coisa que começou a surgir em 2016. E o que consistia a harmonização facial? Eu costumo falar que desde fazer a sobrancelha, qualquer mudança no teu rosto, mais delicada que seja, para você ter uma perspectiva melhor de beleza, isso já é uma harmonização facial. Em 2016, nós tivemos o boom da bichectomia no país. Muita gente se perguntando o que era isso, se era uma cirurgia nova, e na realidade a bichectomia é uma cirurgia que tem mais de 80 anos. Então é uma cirurgia que a gente já prevê o resultado há muito tempo. E isso foi o maior motivo da ascensão da odontologia. Tanto que agora eu estou prestes a completar 2.000 cirurgias, e essas cirurgias que me consagraram na profissão. A cirurgia da bichectomia é uma cirurgia maravilhosa, eu costumo dizer que ela serve para 99% dos pacientes, porque ela vai aliviar peso do rosto. Na face, como no corpo todo, a gente tem dois grupos de músculo, os antagonistas e os agonistas, enquanto um trabalha, o outro descansa, e é assim que funciona o nosso corpo. Na face nós temos músculos supressores e músculos depressores, e isso faz com que nossa face continue paradinha. Porém, a gente tem a força da gravidade que puxa tudo para baixo. Consequentemente, a tendência é que os músculos supressores percam a força, o tônus muscular, mais rápido que os depressores, que têm a força da gravidade a favor deles. Quando a gente alivia esse peso da face, a gente promove o efeito lift a longo prazo. O que é isso? A gente vai evitar com que a face caia com o tempo. Como a bichectomia foi o procedimento que mais trouxe pacientes para os nossos consultórios, ela teve uma proporção absurda na vida do cirurgião dentista. O cirurgião dentista, ele era um profissional que ele era lembrado quando tinha um caso de dor ou caso de uma perda estética. Vamos supor, o paciente caiu, quebrou o dente da frente, ele corria no cirurgião dentista. Na hora de fazer uma limpeza preventiva, ele evitava ao máximo, ele ia protelando para vir para o nosso consultório. Com a bichectomia, graças a Deus, a gente teve uma procura absurda, nossa demanda aumentou consideravelmente, em torno de 10 vezes o que a nossa agenda tinha antigamente. O paciente que vinha procurar o consultório odontológico para fazer uma bichectomia, tanto para fins estéticos, para afinar um pouquinho o rosto, ou porque mordia a boca, acabava sentando na nossa cadeira e vendo que nossas técnicas anestésicas eram muito melhores que de outros profissionais. Consequentemente, pacientes que já tinham feito algum preenchimento labial em outro profissional, quando faziam no consultório odontológico, eles tinham 100% de conforto. E isso fez com que nosso paciente tivesse a nossa confiança e fizesse toda a harmonização da face com a gente. E isso incomodou alguns profissionais. Com isso, inventaram várias narrativas, falando que a bichectomia era um procedimento negativo, queria fazer mal a longo prazo. Por exemplo, o que a gente mais escuta, a bichectomia faz cair o rosto. Isso é uma verdade? A bichectomia não é responsável pela queda do rosto, porém o rosto vai cair com ou sem a bichectomia. Se você olhar para o rosto da sua avó que não fez bichectomia, provavelmente o rosto dela caiu. O porquê disso? Nós temos perda de volume ósseo, nós temos perda de gorduras subcutâneas na face e também a gente perde colágeno. Após os 24 anos a gente diminui consideravelmente a produção de colágeno na nossa face e isso faz com que nossa pele ceda. Os pontos de gordura que nós vamos perdendo na face, eles não sustentam a face, porém eles mascaram a flacidez. Quando pega uma pessoa mais gordinha com o rosto bem cheio, ela tem a aparência de um rosto firme porque todo o tecido está preenchido por células de gordura. Quando a pessoa emagrece, o rosto cai. É a mesma coisa pacientes bariátricos. Depois que fazem a cirurgia e emagrecem consideravelmente, vocês vão ver que o rosto vai estar bem derretido. E a gente tem que fazer um protocolo de reposição de colágeno. Então não foi nunca a bichectomia que fez o teu rosto cair. E com essas narrativas mentirosas, conseguiram afastar um pouco os pacientes desse procedimento tão maravilhoso que seria a base da nossa harmonização facial. Por que a base? Quando nós vamos fazer alguns preenchimentos, a gente está colocando peso na face. Se a gente vai colocar peso na face, a gente tem que lembrar que os músculos supressores da face
já estão em desigualdade com os depressores, então a gente tem que aliviar o máximo de peso possível para começar uma harmonização facial. Qual o peso que nós vamos tirar? Excesso de gordura e excesso de pele. Então, a partir disso, a gente consegue ter um rosto lindo, natural e delicado, tá? A minha bichectomia, eu mesmo fiz numa live, quem procurar no meu Instagram vai achar o vídeo. Eu fiz e expliquei para os meus pacientes na época. Eu fiz em 2018, nós estamos em agosto de 2024, já fazem 6 anos que eu fiz essa cirurgia e minha pele está perfeita. Por quê? Porque eu faço estímulos de colágeno pelo menos 2 vezes ao ano como manutenção. Então, a gente tirando essa narrativa de lado e olhando essa cirurgia que beneficiou tantos rostos, a gente consegue ter um panorama melhor para sua harmonização facial. A partir do momento que você quiser saber sobre essa cirurgia, só me mandar uma mensagem, marcar uma avaliação e eu vou te explicar tudo com o maior carinho. Se a bichectomia não fosse uma cirurgia tão importante, eu não teria palestrado nos maiores congressos de harmonização facial do nosso país. E o que acontece? A gente vê algumas pessoas da mídia, alguns blogueiros falando que se arrependeram da bichectomia. Por quê? Normalmente as pacientes fazem essa cirurgia com 25 anos, 26 anos e elas estão ainda no auge da produção de colágeno. Quando chega aos 33, 34, que o corpo já parou de produzir um pouco do colágeno, já perdemos essa gordurinha, que é a primeira gordurinha do nosso rosto que a gente perde, elas começam a sentir sinais de envelhecimento e elas não fizeram nenhum tratamento para repor o colágeno. E com isso, elas vão colocar a culpa em alguém. Quem que fez a bichectomia? Esse é um dos principais motivos para ter tantas pessoas falando mal de uma cirurgia que na verdade só traz bem. Quando vocês verem um paciente reclamando de uma bichectomia, provavelmente vocês podem notar que ou eles estão com exagero de preenchimento na região do malar, ou eles estão com emagrecimento excessivo, uma perda de peso muito rápida, tá? Normalmente é decorrente de uma depressão, ou pós-término de namoro, ou alguma perda na vida, e eles vão querer achar um culpado, e o culpado sempre vai ser a bichectomia. Então, outros profissionais que não dominam tanto a face como o cirurgião dentista, que estuda 5 anos apenas a face, toda a musculatura, a pele, todas as inervações da face, toda a parte óssea, eles vão querer fazer o quê? Afastar os pacientes da clínica odontológica, que é onde a gente consegue a melhor harmonização, e contar mentiras para vocês caírem nessa. Eu espero que vocês tenham gostado. A harmonização facial não é moda, não é sobre vaidade, é sobre restaurar vidas e curar feridas internas. Quando você está mais contente e feliz com você mesma, seus resultados na vida sempre são melhores. Tanto no âmbito profissional, como pessoal, como de relacionamento, você vai ver como a tua vida vai mudar.